Paulo Moura, poeta e cordelista. Tem um outro aspecto que é interessante, que se discute inclusive nas salas de aula, que é sobre a história do barbante, né? A literatura de cordel, uma literatura de barbante, né? Nas feiras populares. Aí, Paulo, o que a gente pode acrescentar sobre isso que foi construído no imaginário das nossas crianças, e a gente aprende isso quando também vai para a escola e tem o primeiro acesso à literatura de cordel? Isso, boa noite. A gente costuma difundir nas escolas, a gente trabalha muito, inclusive eu, Suzana e a própria Alice, trabalha o cordel em sala de aula, né? Que o cordel ele veio sofrendo uma transmutação, não sei se a palavra seria essa, mas ele foi se modernizando. Ele passou um tempo que ele esteve em baixa, né? Isso aí a gente vai lá, fala um pouco lá na frente, mas esse nome cordel, para não fugir da pergunta, é porque sempre se diz que lá em Portugal ele era colocado em cordões, em cordéis, né? Mas, inclusive, quando chegou aqui no Brasil, que ele teve mais vez, ele no sertão, ali, Serra Teixeira, foi quando começaram a oralidade, no caso, a palavra, a poesia cantada, falada e cantada. Ela veio depois tomar forma escrita, né? Já com os cordelistas escritores, né? De bancada, como se dizia. Mas existiam os rabequeiros, eu acho que o precursor dessa poesia matuta que deu a origem ao cordel seria o Agostinho Nunes da Costa, né? O Golino Sabugi, do Teixeira, que tem uma herancinha judaica aí também, né? Tem também. Dos mouros, herança judaica, que aqui, na minha impressão, chegou aqui no Brasil, no sertão inclusive, ele mudou sua forma até de escrita, né? Ficou mais poético, se voltou mais para a poesia, para a rima, para a métrica, para aquela coisa eu acho que a sonoridade da poesia, do cordel. Porque alguns livretos, alguns folhetos de lá de Portugal e da Espanha, de outros países, alguns deles eram só narrativas, não tinha poesia, era mais prosa, né? E aqui ele foi absorvendo cada vez mais essa linguagem poética, né? E depois transformou-se no cordel escrito. Paulo, se a literatura de cordel ela é tão forte e tão importante, por que é tão difícil ela transpor a fronteira que separa os mortais dos imortais das academias de letras, e aí eu falo especificamente a Academia Brasileira de Letras, ao ponto de se criar em paralelo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel? É verdade. Eu tenho até alguém já me falou, que eu não me aprofundei na história, mas se eu não me engano foi o próprio Drummond de Andrade que dizia que, se eu não me engano, era Patativa da Saré, para ele era o príncipe dos poetas, era alguma coisa do tipo. Ele tinha o maior, ele era fã, digamos assim, das poesias do Patativa da Saré, né? Porque, como a Suzana falou aqui com muita propriedade, a poesia é simples, ela tem que ter um apelo popular, o cordel em si, né? Mas ela tem que ter atender a sua métrica e rima. A gente até brinca às vezes, quando tá dando aula, fazendo oficina de cordel em sala de aula, aí o pessoal fala assim: professor, eu não consigo aprender a rimar, eu só sei fazer poesia livre, assim, à vontade. Aí eu digo que não deixa de ser poesia, e a arte é a mesma, né? Mas como eu estou propondo fazer cordel, a gente tem que trabalhar uma espécie de metrificação e rima, e pegar aquele assunto e colocar ali dentro, né? Imprensar naquele quadrado ali, né? É muito difícil e muito bonito a gente conseguir dizer uma coisa dentro de um espaço curto de tempo, como, por exemplo, a gente está aqui, a gente poderia passar a noite todinha falando sobre cordel, mas a gente tem um tempo limitado para fazer isso, né? Aí, só para ilustrar o que você me perguntou, talvez tenha a ver com essa parte de falar da poesia de quem é iletrado às vezes, né? Que diz que o Patativa ele era iletrado, ele não era tão iletrado assim, ele não era um homem de letras, né? Mas ele teve acesso a alguns livros. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Literatura de Cordel. Participam Maria Alice Amorim, escritora e pesquisadora com doutorado em Semiótica e Comunicação pela PUC São Paulo. Paulo Moura, poeta e cordelista. Suzana Moraes,
cordelista também, contadora de história, poeta. No bloco anterior a gente ficou devendo aí uma declamação, não foi? A palavra mais adequada é declamação mesmo quando se trata de cordel? Recitação, declamação pode ser. Ok. Então, mas essa declamação que não seja uma oficial, mas é só uma crítica construtiva, digamos assim, a quem eu vou usar uma palavra bem simples, se mete a fazer poesia, se mete a fazer cordel, a querer escrever cordel, que não é difícil, né? Mas tem que estar na vocação de você gostar de poesia, gostar de ler e de se aprofundar na palavra, né? Aí teve um tempo que tinha muita gente que estava dando aula de cordel sem entender muito do cordel, do que era. Aí isso me chateou, disse, rapaz, está errado, ninguém pode falar de uma coisa sem entender a fundo, né? Aí eu botei assim uma coisinha, a gente tem na poesia popular, nessa poesia do repente, do cordel, tem um negócio que é o mote. O mote é uma sentença que se dá ali embaixo das outras duas linhas, para você trabalhar em cima daquele mote, né? Aí, por exemplo, o mote era esse. Quem quiser ensinar a fazer poesia, deve ao menos saber para ensinar. Aí eu disse assim, e registrei, né? Muita gente me diz que é cordelista e que escreve poesia de cordel, que coloca nas folhas de um papel, depois diz que é poeta e que é artista. Mas esquece que a grande conquista é saber que tem que metrificar e para o verso caber tem que rimar. Para o verso sair com primazia, quem quiser ensinar a fazer poesia deve ao menos saber para ensinar. Eu que faço poesias de cordel e que ensino meus versos na escola, volta e meia também piso na bola, mas procuro acertar nesse papel. Meu aluno não vai ficar ao léu se com a métrica eu me preocupar. Rima certa e oração vão ter que estar ocupando o lugar que merecia. Quem quiser ensinar a fazer poesia, deve ao menos saber para ensinar. Isso foi uma forma de mostrar ao pessoal que, para você fazer poesia de cordel, você tem que saber 3 coisas básicas. Rimar, metrificar e colocar o assunto dentro de um quadrado ali que tem que caber e tem que ficar bem medido.